Boa noite, senhor presidente Cleiton. Boa noite, nobre colega de mesa Tibes. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores, a população que nos acompanha aqui pela internet, na rádio, ou aquele que nos acompanhará com toda certeza. Hoje eu venho falar aqui só sobre 3 pontos. Primeiro, cultura, conhecimento e oportunismo. Primeiramente, sobre cultura, no final de semana eu estive em Jumirim, que inaugurou a Biblioteca Culturando, um projeto contemplado com dinheiro do PROAC, que é um incentivo do Estado. Eu quero dar os parabéns aqui ao Pablo Civitella, que junto com a sua equipe sonhou, colocou no papel, disputou um edital, ganhou e executou, e está lá a biblioteca. E se existe uma forma real e com menos blá blá blá, e mais ação para que a cultura aconteça, essa é uma forma, por meio de editais do PROAC. Ainda falando de cultura, eu quero dar os parabéns aqui à Coordenadoria de Cultura, na pessoa do Gabriel, coordenador de cultura, que está acontecendo esses dias lá no centro, a Feira do Livro, no centro de Serquilho. Eu acho uma boa oportunidade para todos irem. E é uma oportunidade interessante para ler. E por que eu acho importante ler? Porque ler faz com que as pessoas não se limitem nas amarras das interpretações dos outros. Faz com que criem opinião própria. Faz com que tenham um senso crítico para ler e interpretar as coisas. Evitar que qualquer pessoa use da opinião dela para projetar em você a opinião que é dela, não sua. Pois bem, na última segunda-feira, eu apresentei um requerimento com o objetivo aqui de enviar um ofício para o prefeito municipal, pedindo que a lei complementar número 7 de 2020 seja dividida em 2 partes. Essa lei, a lei, propõe que seja criada uma autarquia municipal para lidar com o fundo de aposentadoria dos servidores públicos concursados, gerindo, fazendo os investimentos, inclusive prestando informações para quem se aposenta ou já é aposentado na prefeitura. E também, na mesma lei, a questão da reforma previdenciária municipal. Eu não vou discutir aqui o mérito da lei. Não é esse o objetivo e não está aqui para isso. O que eu vou falar é sobre requerimento, que é enviar um ofício para o prefeito. Esse projeto de lei específico está aqui na Câmara Municipal desde novembro de 2020, ou seja, antes mesmo do que os colegas que estão aqui serem empossados vereadores, antes de nós. O projeto de lei tem 60 páginas e 164 artigos de lei. Mas que, para qualquer um estudar o tema, na minha opinião, ele precisa ser dividido em 2 partes. Para qualquer um estudar, não eu. E este é o pedido que se trata. Ou seja, enviar um ofício para o prefeito dividir o projeto de lei em 2 leis diferentes. É isso. Por óbvio, o projeto, ele demanda de muito diálogo, de muita explicação, de muito momento para tirar dúvida, de muito momento para apresentar os pontos de vistas convergentes e divergentes. Mas não de mim como vereador, de quem é que vai ser envolvido com aquilo, que são os servidores municipais. É deles que precisa ser o diálogo. Mas não é isso que está sendo proposto. O requerimento é para dividir o projeto de lei em 2. Assim como qualquer outro requerimento aqui, e como vai ser votado, está na ordem do dia, qualquer colega vereador pode votar sim ou não. Mas o requerimento se trata disso. E ponto. No entanto, dada a repercussão do caso, algumas coisas me chamaram a atenção. E aí eu entro no 3º ponto do que eu venho falar aqui no dia, que é sobre oportunismo. Vamos lá. Fica o alerta aos servidores que estão nos acompanhando. 3 alertas. Primeiro, tem pessoa discutindo o tema, emitindo suas opiniões, sendo funcionário comissionado não concursado da prefeitura.
Ou seja, ele não contribui com o FAPEM, não vai se aposentar com o FAPEM, não faz parte do FAPEM, mas ele está lá envolvido na discussão. Agora eu pergunto, isso é ou não é oportunismo? Segundo ponto, tem pessoas envolvidas na discussão, fomentando os discursos raivosos que eu vejo por aí, mas que quando houve a apresentação do projeto de lei aqui na Câmara Municipal, a pessoa é a favor do projeto. Defendeu com unhas e dentes que fosse votado lá atrás, inclusive, que faz parte ou já fez parte do Conselho do FAPEM. Só que agora está fomentando os discursos raivosos. Ou seja, para nós, a pessoa defende. Para vocês, ela é contra. Como que se chama isso? Oportunismo? Pode ser. Terceira questão. Tem uma pessoa que, sabendo o que iria acontecer aqui hoje, como eu expliquei, é apenas um requerimento, não é o projeto de lei, mesmo sabendo do que se trata, começou a movimentar, atrelando e fazendo os outros acreditarem que seria votado aqui hoje o projeto de lei, que não é. Claro que esta pessoa ela não vai se revelar para vocês. Ou ainda, ela pode dizer que ela não sabia o que é um requerimento. Pode até ser. Mas essa mesma pessoa, se ela tiver dúvida, se ela tivesse dúvida, para ser exata, ela poderia ligar para a tia dela. A tia dela é vereadora, faz parte da família dela. Ela sabe muito bem o que é um requerimento, o que é um projeto de lei. Essa pessoa está diretamente a ajudar a família dela, inclusive na época da eleição. Eu quero ser eleita para ajudar a minha família. Então deve ser por isso que ela deve estar chateada, porque não está ajudando a família dela. Haja visto que foi eleita, a pessoa da família dela. Isso é oportunismo. E essa pessoa sabe o que é. Enfim, de toda forma, eu reafirmo aqui. Primeiro, é apenas um requerimento, um modo de mandar o ofício para o prefeito para ele dividir o projeto de lei. Para os servidores compreenderem a lei. Não estou dizendo que vai ser aprovado, não estou dizendo que vai ser colocado em pauta, não tem nada a ver com isso. É um requerimento para dividir a lei. Só isso. Mas me permitam, antes de destacar, antes de eu terminar, eu quero destacar só um comentário. Esse me chamou a atenção. Tem vários que eu achei irrelevante, mas esse me chamou a atenção. Eu vou ler com os próprios erros de português da pessoa para ser fiel ao comentário. Abre aspas. Mas os professores já marcou o nome desse vereador e pode ter certeza que, se depender de um professor, nunca mais será eleito. Fecha aspas. Primeiro, vamos dar nome às pessoas. Este vereador, Vinícius Alexandre Moraes, não tem problema. Isso aqui é função pública. Eu estou aqui para ser criticado, não tem problema nenhum. Eu tenho que aceitar as críticas. Pode falar meu nome. Não jogue para esse vereador, porque eu tenho diversos colegas aqui. Jogue para este vereador Vinícius Moraes. Não tem problema. Mas segundo, a segunda questão, esse comentário me chamou a atenção pelo seguinte. Se algum colega, alguma colega de profissão, professor ou professora, que supostamente tenha votado em mim, para eu estar aqui, sinto em decepcionar. Eu não ajudarei a classe de professor pelo fato de eu ser professor. Quando qualquer decisão aqui que precise ser tomada, eu olharei o justo ao professor. Também por ser, na minha opinião, a profissão mais importante que se tem. Não por eu ser professor, mas porque, na minha opinião, a profissão mais importante que tem. Olharei pelo professor, pelos professores, pelo reconhecimento e dedicação dos professores. Muitos deles, não todos. Infelizmente, muitos não ajudam a acertar a nossa profissão. Aliás, muito pelo contrário, só destroem.
Mas a maioria dos professores, muitos deles, que alfabetizam, que se dedicam, que levam trabalho para casa, que cuidam, que motivam, que ensinam e que principalmente têm ética, por esses eu estarei aqui. Não por ser professor, mas porque eu reconheço a importância do professor. Mas por óbvio, eu defenderia o professor no que for justo, em reconhecimento a, por exemplo, a dona Márcia, a dona Fátima, a dona Ângela, a dona Juliana, que me ensinaram a ler e escrever. Em reconhecimento ao Cristiano, a Rosirene, ao Genésio, por me ensinar a calcular. A dona Cida Fidelis, a dona Graça, a dona Vanessa, a dona Regiane, que me ensinaram a interpretar. Em resumo, eu não farei corporativismo ou classicismo aqui pelo professor, apenas porque eu também sou professor. Eu farei em reconhecimento à profissão, no que for justo. Mas não só ele, porque escola não é só professor. Farei a qualquer funcionário. Farei pelo professor, pela merendeira, pelo agente, pelo médico, pelo dentista, pelos guardas, pela enfermeira, pelos atendentes, pelos motoristas, pelo coletor de lixo, para todo servidor. Mas diferente do método empregado na sua cabeça que escreveu esse comentário, de que aqui tem que se defender o seu clã, como você defende a sua família, como vocês se elegem para ajudar a gente da sua família, desculpa, mas isso eu não vou fazer pelo professor. Eu tenho total consciência que essa política de ser eleito para ajudar apenas a sua própria família, como é o que você coloca, como é a sua família coloca, eu não farei. Não farei pelo professor, nem por ninguém. Eu farei pelo que é justo. Seja professor ou todo outro servidor da Prefeitura Municipal que merece o meu reconhecimento. Uma boa noite e excelente semana a todos.